gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, estou hoje aqui trazendo para vocês mais um vídeo de projeto Uprising Robots, do projeto Uprising Robots. E dessa vez nós vamos corrigir um pequeno problema que o nosso jogo tem, que é o fato da cobaia base não ter animações. Isso não é bom, porque você quer ver alguma animação quando o personagem está andando ou quando o personagem está pulando, agachando, enfim, você vai querer ver uma animação para isso. Portanto, nós vamos começar a mexer com Blend Spaces, com Anim Instance e Animation Blueprint, com operações para obter a velocidade e a direção do movimento do personagem, e depois vamos comentar e mostrar o resultado. Então, para começar, eu queria explicar o que é um Blend Space. Na Unreal, ele é um asset que fará a transição entre as diferentes animações que você pode ter naquele Blend Space. Então, ela geralmente é utilizada para simular o movimento das pernas, do tronco também, em relação à movimentação em 8 direções. Se o personagem está andando no jogo, ele obviamente olha para frente e às vezes vai andar para o lado, porque você aperta o A, o WASD para se movimentar, mas não necessariamente a sua câmera vai estar na mesma posição que o WASD, orientação deles. Então você pode, por exemplo, estar olhando para frente e apertar o A, que vai para direita, esquerda. E quando você vai para a esquerda e você está olhando para frente, você quer que a movimentação da perna vire a perna, mas o cara fique olhando para frente. O tronco superior está olhando para frente e a perna está indo para a esquerda. Então é basicamente isso que o Blend Space vai fazer. Ele vai possibilitar que a gente tenha uma transição, inclusive suave, entre essas animações. Isso é bem mais fácil de ser mostrado do que demonstrado, né? Do que explicado. Então vamos demonstrar. Agora a gente precisa de uma Animation Blueprint, e na Unreal ela é o componente principal para fazer a lógica de animações do personagem. Então, ao invés de você fazer a lógica de animação direto na classe do personagem, nós vamos ter uma outra classe completamente diferente que vai justamente ser responsável por manusear e por gerenciar essa parte tão importante do jogo, que é a animação. A gente escolhe o esqueleto do personagem, nós escolhemos a blueprint, no caso a Animation Blueprint ou a Animation Instance, que servirá de base para o nosso Animation Blueprint. Ou seja, você pode ter outra Animation Blueprint que sirva para a sua, ou você pode fazer direto uma Animation Blueprint de uma Anim Instance. Então é literalmente a mesma coisa que o personagem. Você vai pegar vai criar uma classe, você escolhe de onde ela vai derivar. Então você está fazendo uma Animation Blueprint no editor a partir de outra Animation Blueprint também feita no editor, ou uma Anim Instance. E no caso, como estamos programando em C++, a gente tem a vantagem de que a gente pode fazer uma Anim Instance generalizada. No caso, eu não sei se isso é possível também em Blueprints, eu nunca parei para pesquisar. Porém, na programação em C++, nós vamos fazer isso a partir de uma Animation Instance. Isso significa que a gente vai poder criar uma Animation Instance ou Anim Instance para o nosso personagem e depois reutilizar essa mesma classe, essa mesma Anim Instance em outras Animation Blueprints, que é muito bom para quando você vai fazer skins de um personagem. Por exemplo, você tem o seu jogador e você quer que ele pareça com esse cara, mas na verdade ele também pode ser esse cara, porque é a mesma lógica, mesma classe. Então você cria skins dessa forma. Você pode, pelo menos uma das formas é essa, você vai fazer vários blueprints da mesma classe, e para cada uma dessas blueprints você vai ter uma Animation Blueprint que também é derivada da mesma classe. Aí você vai poder ter a mesma lógica para tudo e não precisa ficar copiando e colando código, o que também não é nada eficiente.
Então, após a criação da Animation Instance, eu tentei fazer a lógica totalmente sozinho, mas eu meio que esqueci, porque eu tinha feito em outro curso uma vez isso, mas eu esqueci completamente como se fazia. Não completamente, mas não o suficiente para poder aplicar sozinho. Então eu peguei esse curso de novo. Minha luz morreu. Merda. Voltou. Então eu peguei esse mesmo curso e voltei lá e vi enquanto no outro monitor, enquanto eu fazia no monitor que está gravando. Ela morreu de novo a luz. Eu comecei fazendo o override de algumas funções da própria classe AnimInstance, a classe original, por assim dizer, né? Eu entendo, aliás, o que é o processo de override, mas eu não tenho muita segurança para explicar, então a gente vai só ignorar isso e seguir em frente. Eu então criei duas variáveis para armazenar o valor da velocidade do personagem, chamada Movement Speed, e a direção do movimento, que é Movement Direction. E uma variável, né, obviamente, para armazenar o valor da cobaia base. Isso é muito importante, porque nós vamos fazer um cache para a cobaia base e armazenar o valor resultante desse cache nessa variável. Isso é importante porque a gente precisa acessar certas funções e variáveis que não vão estar diretamente na AnimInstance, não vão estar na AnimInstance, esse é o problema. Não vai estar lá porque não deriva dele. Então nós vamos precisar fazer esse cache para a cobaia base para pegar o valor do jogador mesmo, da base, da cobaia base, né? No caso, Base Test Subject. Nós vamos armazenar o valor disso dentro dessa variável chamada cobaia base, ou enfim, Base Test Subject Character, que foi o que eu botei no vídeo. Nós vamos fazer isso na função Native Initialize Animation, que é chamada no início da animação. No caso, a animação é inicializada junto com o personagem. Então, basicamente, quando o personagem é criado, essa Native Initialize Animation é chamada. Na verdade, não quando o personagem é criado, quando o personagem tem a animação iniciada. Se ele for criado e não tiver nenhuma Animation Instance, ou seja, uma Animation Blueprint nele, então não vai acontecer nada. E não vai ser chamado, mas você entendeu. Já na função Native Update Animation, eu chamei a versão nativa dessa função, ou seja, a versão da classe parente, utilizando a nomenclatura super, seguida de 2 pontos e outros 2 pontos. Depois eu vou verificar se essa variável que eu criei é um ponteiro nulo, ou seja, se ela aponta para nada. Isso é importante de ser feito, porque se ela apontar para nada, ou seja, se ela for um ponteiro nulo, quer dizer que nós não temos o valor que a gente precisa e ainda pode crashar o jogo se a gente tentar fazer operações com base nisso. Então, obviamente não é o que a gente quer. Portanto, nós vamos repetir a expressão que a gente fez em Native Initialize Animation, que é pegar essa variável e tentar inicializar ela com o valor do cast para a cobaia base. Então, nós vamos fazer isso de novo. E se, depois disso, a variável ainda for um null pointer, ou seja, um ponteiro nulo que não aponta para nada, um ponteiro nulo, vírgula, um ponteiro que não aponta para nada, nós vamos retornar a função. E fazendo isso, a gente sai da função justamente para que a gente não continue executando essa função, porque senão o jogo vai crashar. Então, a gente sai da função para poder as próximas linhas não serem executadas, porque nós saímos da função. E nós podemos então prosseguir com segurança. Agora que nós já temos confirmado que a nossa variável do personagem é válida, ou seja, ela tem um valor que a gente quer e que a gente pode acessar, nós vamos criar um vetor chamado Character Velocity. Nós vamos inicializar essa variável, que é atribuir um valor a ela, com, no caso, o valor resultante da função getVelocity, que é uma função do próprio POM, ou do character, não lembro direito de qual das duas que é, mas é uma função que, como o nome sugere, ela vai nos dar o valor do vetor velocidade desse actor, enfim, desse POM, desse character, que eu não lembro qual é a classe da qual ela é originária, da qual ela é originada. Mas, enfim, depois de pegar esse vetor velocidade do personagem, nós vamos zerar o componente Z
porque a gente só quer o componente x e y. E isso é óbvio, porque nós não queremos a velocidade do personagem para cima, só queremos para frente e para direita, por assim dizer. Que é frente, trás, direita, esquerda. Nós só queremos nesse plano, por assim dizer. Nós não queremos a velocidade dele para cima e para baixo. Agora que eu zerei o vetor no componente Z, eu posso finalmente atribuir a variável criada no header, que é o movement speed, ao tamanho do vetor, utilizando a função size. Esse tamanho ele é dado em float, ou seja, ele é compatível com a variável movement speed, que também é do tipo float, então faz sentido. Porém, eu preciso me virar para descobrir como fazer os cálculos para movement direction, que é a variável que vai nos dar a direção do movimento. Porque, como eu disse, o Blend Space é 2D, ele tem a necessidade de uma variável mais outra variável, uma float e outro float. No caso, a velocidade em float e a direção em float. Então, nós precisamos de alguma forma pegar essa movement direction e dar um valor para ela válido em float. O vídeo do curso que eu comentei ainda não cobria esse tópico nessa aula, então eu não sabia muito bem o que fazer. Eu já tinha uma noção, porque eu já fiz isso antes, então eu só tentei lembrar, quebrar um pouco a cabeça e tentar fazer na raça, por assim dizer. Depois de algumas tentativas, eu criei uma variável do tipo fRotator chamada characterRotation e eu inicializei ela com o valor resultante da função getActorRotation, que é chamada a partir da variável baseTestSubjectCharacter. Essa função ela vai nos dar o valor da rotação do personagem em relação ao outro component. Depois, eu simplesmente juntei as variáveis characterVelocity e characterRotation numa função muito conveniente chamada calculateDirection, que também nos daria também em float uma certa direção dada conforme a velocidade e a rotação que a gente providencia. E como a gente providenciou a velocidade e a direção da cobaia base, nós temos o valor da direção do movimento da cobaia base. E com isso eu armazenei esse valor na variável movement direction que eu criei no header da classe. No meio disso tudo eu parei e comentei cada pedaço do código que eu escrevi para caso eu precisasse lembrar quando eu voltasse nessa classe, e no caso eu muito provavelmente vou precisar voltar, e então eu comentei tudo. E finalmente eu testei tudo e estava funcionando perfeitamente.